antes do Sandy passar. E do lado, estou do lado esquerdo. Do lado direito, você vê aquela destruição toda, é a imagem depois do Sandy passar. Tem uma diferençazinha, não tem, irmãos? Dá para ver a diferença? Você consegue ver a diferença? Percebe-se que alguma coisa aconteceu ali, mesmo que você não lesse o título? Você tinha percebido que daquele lado e daquele, se é o mesmo local, passou-se alguma coisa? Podes voltar atrás de ti, por favor. Para trás. Amado, se você entrou pela porta estreita, tem qualquer coisa na tua vida que mudou drasticamente. Seria impensável os habitantes daquela cidade, depois do furacão, para chegar lá alguém, ver aquilo tudo destruído e perguntar assim: o que é que se passou aqui? E eles diziam: nada. O que é que te leva a crer que passou aqui alguma coisa? As pessoas diziam: está tudo destruído. Como é que não passou aqui alguma coisa? É qualquer coisa diferente. Assim, aquela pessoa que aceitou Cristo, entrou pela porta estreita, tem que ter diferença na vida. Foi atingido por Deus Todo-Poderoso e não mostrou, não tem diferença. A gente antes vivia numa porta larga, num caminho largo e espaçoso. Fazíamos o que queríamos, dávamos lugar à carne, fazíamos tudo o que era mal, tudo o que era errado. E agora nós fomos atingidos, não por um furacão, por Deus Todo-Poderoso. Ele trabalhou na nossa vida, Ele tocou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Eu entrei na porta estreita e agora do outro lado passo por alguém que me diz: o que é que aconteceu em ti? Nada. Como nada? Você sabe que é uma coisa que me preocupa muito, amados? Muito mesmo. É o que é que Deus está a fazer na minha vida hoje. E já tinha dito aqui várias vezes, amados, como é que eu sei que sou salvo? Eu sei que sou salvo a depender, não é do dia que eu aceitei Jesus, não é do dia que eu entrei na porta estreita, é se eu hoje estou vivendo no caminho estreito. É se hoje Deus está a moldar alguma coisa na minha vida. Se eu tenho uma transformação de ontem para hoje, se Deus operou alguma coisa, se Deus trabalhou, se o Espírito Santo ainda está a moldar, se o Espírito Santo ainda me faz arrepender-me dos meus pecados e faz-me ver a minha natureza e percebe a mudança, então é sinal que eu estou vivendo o caminho estreito. É sinal que no final tenho a vida eterna. É sinal que no final nós temos a glória de Deus. Tem uma porta estreita, que nós já entendemos isso. Mas depois tem um caminho estreito. Começou o caminho do não pode, Deus não se agrada, não faço aquilo, não faço outro. Você diz: mas então é uma coisa constante, eu tenho que olhar para o teu lugar. Foi como é que eu comecei a mensagem? Foi isso mesmo, irmão. Você todos os dias, a todos os momentos, você tem opções, você faz opções. E você faz as opções, você pode resumir as opções que você faz, seja elas desde tomar o café até o local que você vive, a maneira que você age com as pessoas. Quando você vai dar para bom dia para alguém, você tem sempre a opção de escolher o caminho da vida ou o caminho da perdição. Porque você continua aí e você continua a tomar as decisões. E não estou a falar de decisão grande nem pequena, estou a falar de todas. E as decisões vão definir onde é que você está. Deus nos salvou, Ele nos retirou do lamaçal do pecado, Ele nos retirou do caminho espaçoso e nos trouxe para uma nova vida, nos faz entrar pela porta. E agora Ele espera que a gente viva a vontade do Pai, que a gente viva um caminho que leva à vida eterna. Como poderia a gente viver igual ao que vivíamos antes? Como poderia eu frequentar os mesmos sítios que eu frequentava antes? Como poderia eu ouvir as mesmas coisas que eu ouvia antes? Como poderia eu ver as mesmas coisas que eu ouvia antes? Deixa-me ser mais explícito, irmãos. Vamos ser mais explícitos. Aquilo que o mundo, os locais do mundo que eu frequentava, eu frequento da mesma forma, os mesmos locais. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vive no caminho apertado e frequenta os mesmos locais que frequentava antes? Disse: irmão, mas eu só frequentava o Seabras. O local, eu saía de casa, mas só para ir ao Seabras. E eu continuo a ir ao Seabras, mas porque eu tenho fome. Eu se abres comprar comida, você vai comprar a mesma coisa, da mesma maneira, com a mesma atitude, da mesma forma. Você foi atingido por Cristo. Ele quebrou o seu ser. Ele destruiu a sua natureza pecaminosa e Ele te quer dar uma nova vida. E você vai lá ao mesmo local. Pô, mas tem que ir porque tem fome.
Está bem, amado, não é pecado ir ao Seabras, mas se você vai com a mesma atitude que você ia ao Seabras, fazer publicidade ao Seabras, ainda por cima vai passar na internet. Mas se você vai ao Seabras da mesma maneira que você ia ao Seabras antes, não aconteceu nada na sua vida, você não foi transformado, é tudo igual, ninguém deu conta. É porque, como é que é possível? Você vai da mesma maneira, tem a mesma atitude, vai com a mesma forma. Você ouve o mesmo tipo de música ou documentários que você ouvia antes? Você passou a ouvir o quê? Você vê o mesmo programa de televisão que você via antes? Você vê a mesma coisa que você fazia antes? Você conduz da mesma maneira que você se conduzia antes? Você dirige os seus passos, você anda da mesma forma, você lida com as pessoas da mesma maneira que você se dirigia antes. Há uma coisa que me impressiona na igreja do primeiro século. Eu sei que eu tenho repetido muito isto, mas tenho que dizer mais uma vez. Há uma coisa que me impressionava na igreja do primeiro século é que as pessoas chegavam ao pé dos apóstolos e perguntavam o que é que tinham que fazer para aceitar Jesus. O que é que tinham que fazer para ser salvos, aliás, nem era aceitar Jesus. E a gente hoje mata-se, esfola-se, e pula, e salta, e faz cartaz, e inventa história, e traz não sei quem, e pinta a baralha, e vira, planta a bananeira, vira os pés pela cabeça, faz um montão de coisas, a ver se a gente consegue que alguém aceita Jesus. Porquê? E eles chegavam lá e perguntavam o que é que eu tinha que fazer para ser salvo. E sabe o que é que aquela gente esperava depois de ser salvo? A morte. Você dá para entender que aquele povo, quando aceitava a Cristo, aceitavam o cristianismo, eles sabiam que à partida, na melhor das hipóteses, eles iam morrer na arena. Eles iam comidos por leões. Eles eram prósperos? Claro que eram. A prosperidade era tão grande que eles desejavam isso. Mas você está comigo? Você está a entender o que é prosperidade espiritual? O que importava era aceitar aquele evangelho, era fazer aquilo, sabendo que o final daquilo era a morte física. E ainda chegavam e ainda perguntavam aos apóstolos: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Esse aqui tem perseguição, esse aqui tinha problema, esse aqui tinha caminho apertado, todo mundo sabia que ia para o caminho apertado. E só em Jerusalém, em pouco tempo, a igreja contava com 5.000 pessoas. E ainda diz a palavra do Senhor que a porta é estreita e poucos são os que encontram. Porque em Jerusalém havia muito mais de 5.000 pessoas. 5.000 eram os salvos. Amados, precisamos de entender que a nossa vida tem que ser um referencial de diferença no mundo. O mundo tem que nos odiar. O mundo tem que não gostar da gente. Não porque você embirra com as pessoas, não porque você faz de tudo para ter inimigos, não que você é uma pessoa de má índole, mas pelo contrário, é porque você tem em si a luz, e a luz brilha e incomoda as trevas. Porque você não se conduz pelo padrão do mundo. Você não interessa o que é que o mundo assiste às 8 da noite, porque você não assiste. Não, o mundo ouve não sei o quê, mas você ouve uma outra coisa. O mundo ri e fala de coisa errada e você não vive dessa maneira. Você marca a diferença, você age diferente, você anda diferente. Há dias, em frente à casa da irmã de Madalena, tem um parque e estava um grupo de rapazes a jogar basquetebol e outros a brincar e tal, e não sei o quê. E estávamos a sair lá e eu perguntei a quem estava comigo: como é que a gente sabe, naqueles todos que ali estão, quem são os salvos e quais é que não são? E a gente olhou. Se algum deles tivesse uma t-shirt que dizia Jesus te ama, eu dizia: oh glória, está ali um salvo. Quem é que me diz isso? Porque usou uma t-shirt que diz Jesus te ama. E sabe o que é que eu penso, amados? É que se a gente ficasse ali uma hora a olhar para eles, a gente tinha que descobrir quem eram os salvos. E não era pela forma como eles faziam diferença no meio dos outros a fazer uma mesma coisa, que era jogar basquetebol. Não está comigo? Tem que haver aquele que está no caminho estreito, ele tem que fazer diferença. E você foi chamado para fazer essa diferença. Não adianta, não tem caminho largo para ti mais, esquece, isso era de coisa do mundo. Fazer o que o mundo faz, conduzir como o mundo se conduz, isso é coisa do passado para ti. Agora tu estás na porta estreita, tu foste atingido por Cristo.
E Ele transformou a tua vida. Então tem que ter diferença. Você tem que estar na rua e a pessoa tem que dizer, é diferente. Não quer dizer, eu não estou a dizer com isto, irmão, que o mundo vai gostar de ti. Eu dei como exemplo a Igreja dos Apóstolos. Muitos foram lançados às arenas, aos leões, as pessoas não gostavam deles. Cristão era pejorativo. Você pensa que era uma bênção como hoje. Você passa a dizer, qualquer sou cristão, todo mundo é cristão. É quase um status, qualquer aí, filho das trevas, aparece aí a fazer um filme cheio de pouca vergonha. Isto que é cristão, que é isso, gente? Cristão com a carapuça. Como é para aí do deputado corrupto que é cristão, gente? Oh, não é? Está a confusão aí grande no Brasil. É um montão aí de gente, todo mundo é cristão aí, por todo lugar. Que é isso, irmãos? Cristão é aquele que vive segundo Cristo, aquele que vive como Cristo, aquele que vive na porta estreita. Vai haver quem não gosta, vai haver quem te despreze, vai haver quem te critique, tem mania. Mas vai haver aquele que vai chegar ao pé de ti e vai dizer, não, espera lá, tu tens uma coisa qualquer diferente em ti, tu não fazes isto, não fazes aquilo, tu és muito esquisito. Mas que lá qualquer coisa em ti diferente há, e eu quero o que tu tens. Assim, não é possível. Ninguém vai querer andar na porta estreita. Está a prova, está em Atos dos Apóstolos. As igrejas multiplicavam-se, gente. De cristãos verdadeiros. De gente que tinha que fugir à perseguição. De gente que era morta pelo Evangelho e a igreja se multiplicava. Porque quem mostrava quem era cristão de verdade. E mostrava a diferença onde estava. E agia diferente. E falava diferente. E na altura não havia t-shirts a dizer Jesus te salvou. Jesus me salvou. Eu não sou contra as t-shirts, irmãos. Eu gosto muito de t-shirt evangélica. Eu não sou contra a t-shirt. Não me entenda mal. Mas não havia. Não havia essa história. Mas a maneira de viver era possível ver este indivíduo aconteceu-lhe qualquer coisa. Tal e qual a foto lá da cidade destruída pelo furacão. Esse indivíduo aconteceu qualquer coisa na vida dele. O sujeito é diferente. Ele não é o mesmo que era. Até qualquer coisa extraordinária. Ele não vive como os outros. Ele trabalha aqui com a gente, mas o sujeito é de outro mundo. Ele faz outra coisa. Ele fala coisa que a gente não entende e não fala em línguas. Ele tem assuntos que eu não sei como é que ele faz. Ele tem uma esperança qualquer. Ele consegue sorrir no meio das dificuldades. Ele consegue louvar, não importam as circunstâncias. A gente cantou hoje. Tem qualquer coisa diferente. Foi atingido por qualquer coisa. Esse é o caminho apertado. Mas é o caminho que leva à vida. Amados, a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores porque havemos de amar um ou desprezar o outro. Não dá para viver num mundo e viver em Cristo, irmãos. É hora de tomar uma decisão. Se você optou por a porta estreita, você agora tem um caminho estreito. Não pode viver como o mundo. O pensamento do mundo não me interessa. O que o mundo acha que é a moda deste ano, a mim não me interessa. O que o mundo acha que é o programa de sucesso que passa na televisão, a mim não me interessa. O carro do ano não me diz nada. As frases feitas de psicologia barata, usando até as escrituras, a mim não me interessam. Interessa-me o que a palavra de Deus me diz. Interessa-me ser moldado à imagem de Cristo. Interessa-me fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Interessa-me obedecer ao mandamento do Senhor para a minha vida. Mas está a moldar, Deus está a moldar, está difícil. Tem uma prova, tem uma tribulação, tem uma luta, tem uma dificuldade. É nessas alturas que a gente mais somos experimentados e mais nos glorificamos a Deus. É aí que se vê se nós somos moldados. É aí que Deus está a trabalhar. É aí que Deus está a aperfeiçoar. Para a glória de Deus Pai. Ser chamado a entrar no caminho apertado. Amado, você diz assim, não, mas espera, Daniel, mas então é uma cruz para carregar. Claro, Jesus disse, quem quiser venha após mim, toma a sua cruz e segue-me. Mas Jesus não disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele não disse que vai ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Claro, mas disse que nós teríamos aflições. É um chamado a uma vida de diferença. Não diferente porque nós somos radicais. Somos extremamente radicais, ou somos não sei o quê. Não, porque nós somos cristãos. E o cristão vive diferente. O cristão age diferente. O cristão funciona diferente. É uma cruz que você tomou quando você aceitou Jesus e você agora vai levar até o final da sua vida. É o cristianismo, é o evangelho. É pesado, é duro. É bom demais. É de outra dimensão. Não, não é de outra dimensão, é divino. É espiritual.
quando você toma a cruz e você vai seguir Jesus, você está a subjugar o seu eu, você está a renunciar a si próprio, você está a aceitar o padrão divino na sua vida. Você entende isso? Você entende que quando nós renunciamos a nós próprios, à nossa natureza, quando a gente saiu do caminho do mundo e veio para o caminho apertado e estreito, você entende que você está a aceitar uma realidade que você não tinha direito, que é muito melhor do que o que você pode pensar. Os apóstolos chegaram ao pé de Jesus: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele disse: mas não há ninguém que não tenha recebido 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. E a gente diz: Jesus enganou-se, porque aquela gente para quem ele estava a falar morreram por amor ao Evangelho, a maioria deles, claro. Eles receberam muito mais nesta vida, em irmãos, irmãs e pais e mais, não é o que diz a Bíblia. Porquê? Eles receberam a oportunidade e entenderam que podiam ter uma vida onde a luz de Cristo brilhava e o mundo podia ver. E a gente ainda colocou na véia, não é? Aí se vocês falam com ela, foi ela que inventou. Que o mundo possa ver brilhar a luz. A gente ainda colocou na véia, não é? Então que o mundo possa ver brilhar a luz. O povo entendeu isso naquela época. O mundo está a ver a luz, está a ver Cristo, através de eu subjugar o meu eu, através das minhas prisões, através das minhas aflições. Eu estou a ser moldado, eu estou a ser usado para a glória de Deus. Esse povo é vitorioso, irmãos. Essa igreja do primeiro século foi mais vitoriosa do que a igreja de 2013. Eles entendiam o que era o significado da palavra vitória. Eles entendiam o que era viver o Evangelho. Eles entendiam o que era viver a vida apertada, o caminho difícil, as prisões, as perseguições, as lutas, por amor ao Evangelho. Eles eram felizes. E diz a palavra do Senhor que eles se alegravam por poder ser participantes das aflições de Cristo. Uau! Eles chegavam assim, eles eram para ser lançados às feras e diziam: uau, eu estou podendo ser participante das mesmas coisas que Jesus foi. Eu estou a ser participante. Eu estou a ser escarnecido. Jesus foi escarnecido. Ele era Deus, eu sou pecador. Eles não fizeram aquilo para alcançar a vida eterna. A vida eterna foi alcançada na cruz. A vida eterna não foi alcançada porque eles foram mortos. Eles alcançaram a vida eterna na cruz. Aquilo para eles era um prazer. Amados, é hora da gente entender. Você aceitou Cristo. Você agora tem um caminho apertado. Mas é um caminho glorioso. É um caminho maravilhoso. Não foi um caminho moldado para te fazer sentir bem em ti próprio. Foi um caminho moldado e planeado por Deus Pai. Para que, através de Cristo, pela ação do Espírito Santo na tua vida, tu pudesses produzir e fazer resplandecer Cristo na tua vida. E não tem nada melhor. Não há nada melhor. Há um versículo bíblico que eu gosto. Há um episódio na Bíblia que eu gosto. Bom, há muitos. Há aqueles também que nos ferem, não é? E muito. É um episódio que eu gosto muito. E andou Enoque com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. E, amados, eu gostava de saber como é que foi. O homem ia andava com Deus, tá? Eu um dia andava com Deus, e andava com Deus, e andava com Deus, e um dia Deus tomou. Sabe onde é que eu encontro a explicação daquilo? Quando Estevão está a ser apedrejado, e o seu rosto fica iluminado porque